Olá, graça e paz, sou o pastor Marcos e este é o nosso devocional Meditar do Meu Coração. Tiago 5, verso de número 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Não é fácil esperar, não é verdade? Seja algo bom, nós ficamos ansiosos, nós perdemos o sono, ou debaixo de uma situação extremamente difícil, como uma enfermidade, uma má notícia, um problema familiar, um conflito, uma falta, ou o luto. Não é fácil estar debaixo de pressão, debaixo de sofrimento. E esta é a palavra que Tiago usa nesta epístola várias vezes como sinônimo de paciência ou de perseverança, que tem o conceito de permanecer firme debaixo de pressão, debaixo de uma situação, não arredar o pé. Tiago inicia sua carta falando sobre paciência em meio às tribulações, visando o fruto da tribulação na vida dos filhos de Deus, e ele encerra a carta também chamando os cristãos à paciência. E aí, como você está? Você tem sido impaciente? Quais são as evidências que você vê na sua vida, as motivações do coração, as suas reações? Todos nós fomos levados neste momento a uma situação de espera. Parece que há pouco que nós podemos fazer. E nisso nós nos sentimos extremamente vulneráveis, impotentes e percebemos que de fato nós nunca estivemos no controle. Mas como Tiago nos orienta a sermos pacientes, perseverantes em meio às tribulações? Nos versos 7 e 8 do capítulo 5 de sua epístola, primeiramente Tiago nos leva a olhar para o exemplo do lavrador. Tiago nos lembra que o lavrador, na maior parte, ele precisa esperar. É claro que há o preparo da terra, a semeadura, é claro que há o cuidado com ervas daninhas, mas na maior parte do tempo, o que o lavrador deve fazer é esperar com paciência, porque o trabalho será feito pelo solo, e nós sabemos que pela providência de Deus, pela chuva, não é o lavrador quem faz a planta crescer e dar frutos. E com isso Tiago nos ensina que nos momentos de paciência, o que nós podemos fazer é semear, lançar sementes espirituais, é plantar coisas boas, virtudes, levar o evangelho, falar das boas novas. Tiago aqui menciona algo do seu contexto, das primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas vinham no momento do plantio e as últimas chuvas próximas às colheitas. E Tiago diz, neste tempo o lavrador deveria esperar. Por isso ele diz, sede pacientes e fortalecei o vosso coração. Assim como o lavrador prepara a terra, lança a semente, aguarda as primeiras chuvas, tira as ervas daninhas e espera a colheita, que ele chama aqui de o precioso fruto, nós também precisamos preparar o nosso coração, fortalecer o nosso coração, semear nele as promessas de Deus pela palavra. E se o lavrador aguarda o precioso fruto, que é a sua colheita, o crente aguarda o precioso fruto, que é a vinda do Senhor Jesus, a volta de Cristo, o nosso Salvador, pois esta é a nossa grande e real esperança. Mas em segundo lugar, Tiago toma o exemplo dos profetas, algo que os seus leitores conheciam muito bem. Basta nós olharmos a história dos profetas da palavra de Deus para nós vermos que eles sofreram pelo nome do Senhor. Eles foram desprezados, hostilizados, injuriados, perseguidos, maltratados, mortos, e tudo isto porque falavam em nome do Senhor, é o que Tiago aqui nos diz. Há muitos líderes religiosos dizendo que o sofrimento vem quando você é infiel a Deus. É claro que a infidelidade a Deus traz consequências, a desobediência traz consequências. Mas Tiago aqui nos lembra que muitas vezes a fidelidade a Deus também traz sofrimentos. O próprio Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. O apóstolo Paulo nos lembra que aquele que quer viver de modo piedoso será perseguido. O que trouxe sofrimento à vida destes profetas foi o fato deles terem sido chamados por Deus à salvação e também a proclamarem a palavra de Deus, a exortarem o povo
e chamarem o povo de volta à obediência, de volta à aliança. E aqui Tiago novamente menciona a vinda de Cristo Jesus como esta grande esperança, como o final da nossa paciência. E ele diz que nós não devemos nos queixar uns dos outros. É algo que não devemos fazer enquanto esperamos. É nos queixarmos uns dos outros, é tentar achar um culpado. Mas Tiago nos lembra que não só o Senhor virá, mas ele diz: o juiz virá, aquele que julga retamente. Por isso que Paulo nos exorta na sua epístola aos Romanos a não nos vingarmos a nós mesmos, mas darmos lugar à ira de Deus, ou seja, a justiça divina. Só Deus tem condições de julgar plenamente, com plena e perfeita justiça. Ou seja, se o lavrador nos lembra que enquanto esperamos, podemos e devemos semear, os profetas nos lembram que enquanto aguardamos, nós devemos proclamar o nome de Deus, devemos anunciar a palavra de Deus. Mas Tiago também não poderia deixar de fora um dos maiores nomes quando falamos em paciência, que é Jó. E ele assegura que os seus leitores já conheciam bem a história de Jó, já tinham ouvido acerca da paciência de Jó e visto o fim que o Senhor lhe deu. Quando falamos de sofrimento, além de nos lembrarmos primeiramente de Cristo Jesus, também de Paulo, que sofreu muito, um dos nomes que mais nos vem à mente é Jó. E é interessante que Jó não sabia a causa do seu sofrimento. Nós sabemos porque lemos o livro sagrado. Mas Jó não sabia de nada. Nós sabemos que o instrumento que causou sofrimento na vida de Jó foi Satanás, quando ele questiona a Deus se o homem poderia servi-lo simplesmente pelo que ele é, ou se o homem servia a Deus enquanto Deus o abençoa. Deus então permite que Jó seja afligido por Satanás. E Jó perde os seus bens, perde os seus filhos, perde a sua saúde, perde a sua dignidade. Ele também é acusado pela sua esposa, ele também é mal interpretado e mal aconselhado pelos seus amigos e também acusado de que o seu sofrimento era em virtude de algum pecado. Até que alguém sensato vem e introduz Deus na história. Jó é levado a contemplar a grandeza de Deus, dos seus planos, dos seus propósitos, do seu ser. E Jó encontra em Deus, na grandeza de Deus, conforto e consolo, e o seu coração é ali poderosamente transformado. Jó nos ensina que na sua paciência ele não ficou inerte, indiferente como uma pedra. Ele questiona a Deus, ele argumenta com Deus, ele ora a Deus, ele derrama o seu coração diante de Deus. Mas o livro de Jó é muito claro que em tudo isso Jó não blasfemou. Jó não imputou a Deus culpa alguma. E o que Jó mais ganhou neste livro todo foi o próprio Deus. E isso nas palavras do próprio Jó, quando ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando Tiago aqui diz que os seus leitores viram o fim que o Senhor lhes deu, não pensemos só em restituição, em bens materiais, mas o fim mais precioso de Jó foi conhecer mais intimamente e mais profundamente a Deus. E Tiago diz: porque Deus é rico em misericórdia, cheio de eterna misericórdia e de compaixão. E este Deus de Jó é o mesmo Deus nosso hoje. Então, neste momento em que somos levados à espera, à perseverança, a suportarmos firmes diante das provações, nos lembremos do agricultor e que possamos semear coisas boas. Nos lembremos dos profetas e que possamos falar da grandeza de Deus. Vamos também nos lembrar de Jó e dar um bom testemunho em meio ao sofrimento, sabendo que nesta vida seremos levados várias vezes a momentos de perseverança, como Tiago diz aqui. E em tudo isso Deus está trabalhando no meu e no seu caráter. Mas que no final, o final da nossa paciência é Cristo Jesus. Nós aguardamos Jesus Cristo. É o que Tiago aqui nos ensina, falando várias vezes da sua vinda. O Senhor virá. Que Deus abençoe a todos, sabendo que este longo ânimo, esta paciência, é fruto do Espírito de Cristo em nós. Um abraço, fiquem com Deus.